Olá, meus queridos irmãos aí do Brasil, aqui quem fala é o vosso missionário César Corsetti, falando aqui de Torres Vedras, em Portugal. Estamos muito felizes porque essa igreja está a receber a nossa Junta de Missões Mundiais nesses dias, nesse tempo também de reclusão, em que não só cá em Portugal nos encontramos, mas os irmãos também aí no Brasil. E é tão importante que a igreja, mesmo não podendo estar reunida, continue unida no mesmo propósito missionário, no mesmo propósito de fazer com que o mundo conheça a alegria de Cristo, não é? Precisamos realmente transformar o mundo com a alegria de Cristo, a alegria de Jesus Cristo. Esse é o tema da nossa Junta de Missões Mundiais para o ano de 2020. Se o irmão perceber, é um tema recorrente, porque esse é o assunto principal de missões, não é? Que as pessoas conheçam a Jesus para que possam ter alegria, viver a alegria que o Senhor Jesus lhes confere, lhes oferece através do seu sacrifício na cruz. Nós estamos aqui em Portugal já há 9 anos, findamos um trabalho de revitalização de uma igreja no sul de Portugal, onde ficamos por 8 anos. E agora estamos a iniciar a plantação de uma nova igreja, estamos mesmo no começo de uma plantação de uma nova igreja na cidade de Torres Vedras, na região central do país, centro-oeste de Portugal. E é um grande desafio, os irmãos sabem, Portugal é um país dito cristão, não é, religioso, onde há apenas 0,6% de evangélicos nesse país, um número muito pequeno. São apenas 66 mil evangélicos, somos apenas 5 mil batistas cá em Portugal, e o desafio da evangelização é muito grande por duas questões: pela grande religiosidade, porém vazia, e pelo secularismo que tem invadido a Europa e feito com que as pessoas não queiram saber de nada ligado à espiritualidade ou à Bíblia e ao Evangelho. E é nesse contexto, irmãos, que nós temos trabalhado para que as pessoas possam conhecer a alegria de Jesus Cristo. E nesse sentido, nós continuamos a contar com as vossas orações, com a vossa intercessão pelo trabalho missionário cá em Portugal. Eu quero partilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, um acontecimento ali no livro de Atos, no capítulo 8 do livro de Atos, começando no versículo 26, e eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e pudessem acompanhar de 26 a 39 do capítulo 8 de Atos. Nós vamos observar como que Deus usa um homem para fazer com que um outro homem, religioso que era, porém sem a alegria de Jesus, conheça essa alegria que é o Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 8 de Atos, nós vamos encontrar um movimento missionário bastante interessante. Os irmãos, quando leem o capítulo 8, no versículo 1, observam que, por causa do martírio de Estevão, a igreja foi dispersa de Jerusalém para toda a região circundante, não é? Pelas regiões vizinhas, chegando até mais ao norte da então Palestina. E Lucas relata nesse texto que por onde os crentes iam, eles anunciavam o Evangelho. Foi um movimento missionário não a partir dos apóstolos, mas a partir dos crentes de Jerusalém, dos diáconos também, não é? Uma vez que Filipe, que aparece nesse texto, é um dos diáconos eleitos ali no capítulo 6 de Atos. Então, observem que há um movimento missionário e nós vamos observar nesse texto algumas coisas muito interessantes relativamente à obra missionária. Filipe, então, é chamado por Deus, no verso 26, lemos assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e foi. Esse movimento missionário, no desafio de fazermos a terra se alegrar com Jesus Cristo, nós precisamos estar sensíveis à direção do Espírito Santo.
O Espírito falou com Filipe e a resposta foi essa. Ele levantou-se e foi. Não foi um acidente, foi algo planeado por Deus. Filipe foi usado por Deus num momento de intensa evangelização naquela área, não é? Porém, ele foi destacado de um foco maior de evangelização para um local onde quase não havia movimento algum. E ele foi então levado por Deus àquele momento, sendo sensível à voz de Deus e à direção de Deus. Ele chegou então até esse homem que o texto chama de eunuco simplesmente, e pela sensibilidade que ele teve, né, pela disposição de ser guiado pelo Espírito Santo, ele se põe ao lado desse homem que estava a precisar de sua ajuda. Irmãos, nós precisamos, para que o mundo possa conhecer a alegria de Jesus Cristo, estarmos sensíveis à direção de Deus nas nossas vidas. Ainda no versículo 29, nós lemos assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e junta-te a esse carro. Coloque-se Filipe do lado desse carro. Nós observamos então que ele colocou-se ao lado para ajudar. E é muito interessante que o Espírito Santo já estava a agir nesse processo todo, não é? A obra missionária não é feita apenas pelo missionário que vai para o campo. O Espírito Santo já está a atuar em vidas que ouvirão o Evangelho, na vida do próprio missionário e na vida dos irmãos que ficam na retaguarda, como vocês aí dessa igreja, como os irmãos que estão aí a orar por missões, envolvidos na obra missionária, com as suas ofertas, com a mobilização, com os desafios muitas vezes pessoais do envolvimento nessa obra missionária. Isso também, de certa forma, é colocar-se ao lado para ajudar. Filipe fez isso. E ele se encontra, então, com um homem que era bastante religioso. Então, Filipe colocou-se ao lado desse carro onde viajava esse eunuco, provavelmente um convertido ao judaísmo, um prosélito do judaísmo. E Filipe, então, se dispõe a colocar-se ao lado para oferecer algum auxílio. É importante pensarmos sobre isso, não é? Andar ao lado por um breve momento, ao lado de um desconhecido, pode ser o evangelismo, pode ser um momento mais longo, ao lado de um conhecido, isso pode ser o discipulado, ou então pode ser ao lado de uma pessoa por muito tempo, talvez pela vida toda, a convivência. Mas há a necessidade, então, de estar disposto a isso, não é? E uma vez que ele se põe ao lado desse carro, desse homem, ele propõe auxílio com empatia. Verso 30 diz assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? Filipe ouviu a dúvida. Ele se pôs ao lado para oferecer esse auxílio empático, uma vez que ele tinha sido já sensível à direção do Espírito Santo. E agora então houve a dúvida. E o interessante é que esse prosélito do judaísmo lia o capítulo 53 de Isaías, que fala sobre Jesus Cristo, talvez é o capítulo mais, entre aspas, evangélico do Velho Testamento, mas não estava a perceber, não estava a entender nada. Então Filipe oferece essa ajuda e começa a explicar aquele homem, usando os textos do Antigo Testamento, que falam sobre Jesus Cristo. Apresenta então a ele o próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele usou o mesmo princípio hermenêutico que Jesus usou com os discípulos no caminho de Emaús, quando ele prova pelo Velho Testamento quem ele era e o que ele veio fazer. Então, Filipe oferece essa ajuda. Nós encontramos pessoas que são muito religiosas cá em Portugal, mas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos oferecer essa ajuda, esse auxílio empático para que eles conheçam a alegria de Jesus Cristo. E nessa ajuda, nessa conversa, ele então apresenta a solução para aquela dúvida, para aquele dilema desse homem. Quem é? De quem fala esse texto bíblico? E Filipe então apresentou-lhe Jesus Cristo. E nós vemos então
Vemos então que mais para o fim aí do texto que eu citei para os irmãos, acontece de que o eunuco se vira para Filipe e diz, olha, aqui a água, que impede que eu seja batizado, não é? O resultado então desse momento em que Filipe sentiu a necessidade daquela pessoa e empaticamente se colocou ao lado para ajudá-lo, o resultado foi que esse homem conheceu a Jesus Cristo, esse homem foi batizado, e o texto diz então no final, né, quando saíram da água, vou ler o verso 39, quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Veja que interessante, irmãos. Lucas faz menção do resultado mais visível da conversão desse homem que a Bíblia chama de eunuco, que foi a alegria. Ele não viu mais Filipe, mas o resultado desse encontro foi que ele conheceu a alegria de Jesus Cristo. Filipe foi sensível, pôs-se ao lado para ajudar, ouviu a dúvida, ofereceu a solução que é Jesus Cristo. O resultado foi o comprometimento desse homem com o Senhor Jesus. Foi a sua conversão a Jesus Cristo. Ele entendeu a importância de ter Jesus na vida, não é? E entregar a Cristo a sua própria vida. E o resultado foi, então, a alegria. Então, isso é fazer a terra se alegrar, fazendo os seus habitantes conhecerem a Jesus Cristo. É importante nós nos lembrarmos, nesse momento agora de coronavírus e essas coisas todas que estão a acontecer, muitas pessoas estão fazendo previsões, até mesmo da volta de Jesus, do fim dos tempos. É claro que o Senhor Jesus vai voltar, irmãos, mas o ponto mais claro que ele deixou para a sua volta é Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A terra precisa conhecer a Jesus Cristo para que possa se alegrar nele, não é? E nós precisamos nos envolver com o nosso Senhor, para que cada vez mais pessoas conheçam Jesus e a alegria que ele traz. Que Deus possa tocar o nosso coração, tanto o meu acá em Portugal, quanto o seu aí no Brasil também, para que continuemos envolvidos com missões. A obra missionária é um grande desafio, não é? A obra missionária mundial, transcultural, é um grande desafio, porque envolve levar Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo na linguagem das pessoas com quem nós convivemos cá no campo missionário. E por isso que nós precisamos muito das vossas orações, para que os portugueses conheçam a alegria de Jesus Cristo, né? Para que Portugal realmente seja transformado pela alegria de Jesus Cristo. Nos ajude em oração. Continue a participar do sustento dos missionários da nossa Junta de Missões Mundiais no mundo todo, para que a terra continue a se alegrar, ou que muitos mais, não é, no mundo todo possam conhecer esse Jesus, que traz alegria que nem ninguém e nem qualquer outra coisa pode dar, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que os irmãos têm feito por nós, como missionários da Junta de Missões Mundiais. Muito obrigado pelas suas orações. Eu tenho dito que as coisas acontecem no campo missionário quando os irmãos começam a orar aí no Brasil. Grandes coisas poderão acontecer. Muitas pessoas conhecerão a alegria de Jesus Cristo. Que nos envolvamos cada vez mais com isso. Esse é o desafio que temos diante de nós. E que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Amém.